o fenômeno do patriota de americano, ou até de outras nações. Eu quero analisar esse fenômeno de uma maneira diferente dos outros canais aqui. Eu estou falando de pessoas que às vezes até vestem a camisa verde e amarela, às vezes até falam que são patriotas, mas na prática as atitudes delas, principalmente econômicas, jogam contra o Brasil. Isso mesmo, ele fala que é patriota, mas joga contra o Brasil e às vezes ele nem percebe isso. E confessando uma coisa pra vocês sabem, né, que me acompanham, esse aqui é um canal de investimentos, onde a gente fala também de economia, fala de política. E confessando, eu tenho alguns compatriotas nesse meu nicho de investimento que eu tenho até um pouco de vergonha, pra ser sincero, assim, da minha espécie, entre aspas, né? Porque eu falo, cara, nós investidores, a gente tem que ser os caras mais alinhados com visão de país. Mas aí, muita gente desse meio, que é o meio que eu tô, acaba jogando contra o país e até fala que o Brasil é o bostil, manda você sair, manda você comprar dólar e fazer um monte de outras práticas que eu vou abordar nesse vídeo. E como eu te disse, eu vou abordar esse tema do patriota, ou do antipatriota, né? De uma maneira bem diferente, a partir de 3 pontos de vista diferentes. E eu vou até tentar fazer menos piada do que eu faço normalmente, porque esse é um assunto bastante sério, ainda mais que eu estou falando de uma galera do meu próprio nicho. Então, vem comigo que esse vídeo tá patriotop. Bom, nesse vídeo eu quero trazer esse tema da galera que diz que é patriota, mas na prática tá jogando contra o próprio país. Quero trazer sobre 3 pontos de vista diferentes. E o primeiro ponto de vista que eu quero trazer é o ponto de vista da moeda nacional, no caso, o real. Eu vou te mostrar que o ódio que essas pessoas têm ao nosso real não faz sentido. Você fala, Daniel, os caras sentem ódio? Na prática, pelo que eles falam, basicamente dá pra entender se não é um ódio, é um certo nojo que eles têm da nossa moeda, e eu vou te comprovar isso. E obviamente eu vou falar por que isso é uma mentira. Então esse será o primeiro ponto. O segundo ponto vai ser do ponto de vista aí da minha praia mais um pouco, dos investimentos. O porquê que a galera dos investimentos não tratam o Brasil da maneira que ele deveria ser tratado e as suas práticas de investir acabam jogando contra o Brasil. E o terceiro ponto de vista que eu vou trazer é sobre o ponto de vista do futuro, da visão de prosperidade, de futuro, de riqueza do Brasil. Sobre como essa galera, e alguns deles, de novo, chamam o Brasil de bostil, não tem essa visão de longo prazo do Brasil, do futuro, e às vezes eles nem acreditam. Às vezes eles têm até uma xenofobia com o próprio povo, é um negócio muito estranho. E eu vou te mostrar por que essa visão, e às vezes essa visão ela é dita responsável fiscalmente, ou dita uma visão de mercado por alguns, tá? Não todos do mercado, mas dita uma visão consciente de mercado, ela joga, na verdade, contra o Brasil. Então, vamos lá para o nosso primeiro ponto, tá? É comum você ver influenciadores de finanças falando o seguinte, eles te mostram umas fotos, por exemplo, de produtos, né, de 1995 e tal, com alguns preços aqui, eu coloquei na tela, e você vê, poxa, o açúcar era 69 centavos, o refrigerante era poucos centavos, a ervilha era 35 centavos. Essa foto, por exemplo, eu tirei do Instituto Mises Brasil. Pois é, eu tenho que consumir conteúdo de umas coisas assim meio estranhas, tá? Mas enfim, e aí o que eles falam pra você? Que o real, desde que foi lançado até agora, perdeu cerca de 86% do poder de compra. Ou seja, nossa moeda não vale nada. Aí eu falo, cara, será mesmo? Porque a primeira reflexão que eu quero fazer com você é a seguinte. Você sabia que moeda não tem poder de compra? Quem tem poder de compra são pessoas. Pessoas sim que podem ganhar ou perder poder de compra. Uma moeda, ela não é um ser vivo. Ela não sai na rua para comprar café. Olha a moeda ali indo comer pão. Olha a moeda ali indo no shopping. Olha a moeda triste. Então a moeda, sim, ela é só um instrumento. Quem pode ou não perder poder de compra são as pessoas. Você concorda comigo? Se você não concordar, vai ser meio difícil, hein? E aí, alguns desses econocoach dão a entender que você perdeu 86% do poder de compra desde que o real se valorizou. E sempre que eles falam essas notícias, eles falam logo abaixo para você comprar o curso deles, que você vai aprender a se proteger da inflação. Mas o que eu me proponho a fazer agora é mostrar para você se realmente as pessoas perderam o poder de compra. Porque variação nominal da moeda, se um refrigerante antes era R$1 e agora é R$4, eu quero saber mais do que o efeito monetário se as pessoas perderam o poder de compra. Para isso, eu usei dados oficiais. E aqui a gente vê que em 1995, se você tivesse R$100, com a inflação que aconteceu no período, para você ter o mesmo poder de compra, entre aspas, desses R$100, você precisaria de R$717 hoje. Isso significa 86% de desvalorização. Se você quiser olhar pelo outro lado, você vai ver que é uma inflação que aumentou 7,2 vezes, tá? E aqui a gente tem o CAGR, tá? Que é o crescimento composto anualizado, que é uma média de 6,8% de inflação ao ano. Mas será que as pessoas perderam esse poder de compra? A gente pode ver, por exemplo, com o salário mínimo. O salário mínimo nessa época também era R$100. E hoje o salário mínimo são R$1.518. Logo, a inflação cresceu 7 vezes no período e o salário mínimo cresceu 15 vezes no período. O salário mínimo cresceu uma média de 9,5% ao ano. Logo, as pessoas que ganham o salário mínimo, por exemplo, não tiveram perda do poder de compra. De novo, se você quer questionar os dados, procure por você mesmo.
Porque os econocoaches não são honestos. Eles mostram só a foto dos preços e não mostram a valorização dos ganhos nominais que os brasileiros tiveram. Ah, Daniel, mas o salário mínimo não é a renda média da população. Tudo bem, faz com o salário médio, faz com o ganho médio per capita por pessoa e você vai chegar à mesma conclusão do que eu cheguei, tá? É porque tem gente que tenta pegar o preciosismo, né? Ah, mas se fizer essa conta com o fulano de tal... E aí, com esses preciosismos, eu já sei que o cara é injusto, tá? Mais uma vez, moedas não se alimentam, não têm vida e não compram nada. O que importa é se as pessoas perderam o poder de compra ou não. E aqui está comprovado que elas não perderam o poder de compra. Elas até ganharam, no caso de quem ganha o salário mínimo. Ah, Daniel, então você está dizendo que esse efeito monetário de 100 agora precisa de 714, que é a famosa inflação, não tem problema? Então não tem problema a inflação? Que é outro argumento meio burro de quem não gosta de mim e quer ir contra. Ele fala, ah, ele quer dizer que a inflação não tem problema. Eu disse isso no vídeo, porque se você quiser ir contra mim, você pode ir, mas pelo menos usa alguma coisa que eu disse de verdade, tá? Claro que a inflação é um problema, claro que não pode ter inflação galopante, hiperinflação e etc, etc. Mas você sabe que o comportamento das moedas fiduciárias, das moedas do Estado, elas têm essa variação nominal, que na prática não quer dizer muita coisa. Só quer dizer muita coisa se as pessoas realmente foram prejudicadas com isso. E no nosso caso, a gente viu que não foram. E com isso vem junto uma fobia de Banco Central, porque eles falam, cara, uma moeda antes era $100, agora 102, agora 107. Acontece com o real, antes era R$100, agora 200, 250. E eles criam uma fobia de Banco Central, que é o emissor da moeda dos países. E essa fobia de Banco Central não se justifica. Tem gente que fala de fechar o Banco Central, que o problema é a impressora. O cara não pode ir no shopping e ele passar numa loja que vende impressora da HP, e o cara fica tremendo. Ai, meu Deus, uma impressora, vai imprimir moeda, vai gerar inflação. Tem gente que é assim, ele entrou nessa caixa aí do ultraliberal e ele tem medo mesmo, fobia. Eu sou o contrário. Eu acho que um Banco Central bem utilizado é uma das ferramentas mais poderosas para ajudar um país. Tanto que, pensa um país rápido aí, um país rico que você gosta. Provavelmente ele tem um Banco Central atuante. Tem ou não tem? Tem. E caso tu tenha pensado que eventualmente não tenha, ou no passado ele teve, tipo União Europeia. União Europeia, eu acho que o euro, né? Os países se uniram ali e começou mais ou menos 25 anos atrás o euro. Antes, cada um tinha a sua própria moeda e cada um tinha o seu próprio Banco Central. O Banco Central do Reino Unido também, Inglaterra, é atuante até hoje. Inclusive a libra esterlina, se eu não me engano, é a moeda mais valorizada do mundo, tá? Mas você pode checar essa informação. Então, um Banco Central bem utilizado, ele pode ajudar extremamente um país a se desenvolver. E o valor nominal da moeda, se não for um absurdo, claro que uma coisa é você fazer antes compras com R$100. Outra coisa é daqui 3 anos você fazer a mesma compra com R$1.398.000. Aí, óbvio, nem o seu cérebro consegue acompanhar essa variação nominal. Mas na maioria dos casos, e no nosso caso, a gente consegue acompanhar sim. Então o importante é o poder de compra. Então sim, eu sou a favor de um Banco Central. Aí a gente tem uma discussão de Banco Central independente ou Banco Central que vai seguir o que o presidente falar, o presidente pode demitir ou não, etc. É um outro vídeo, a gente pode fazer sobre isso. Mas eu acho muito importante o papel do Banco Central. E de novo, ninguém está falando de ser imprudente, tá? De usar o Banco Central de maneira ruim. Mas também a fobia, que é o outro lado disso, não se justifica. Tem um outro lance que eu quero falar pra vocês também, é sobre o puxa-saquismo do dólar. Isso já fala muito de como o brasileiro pensa e como ele não acha que ele pode ser um líder. Ele sempre acha que ele tem que ter um super machão poderoso, no caso dos Estados Unidos, e vai ajudar ele a se desenvolver lá com migalhas. Então, Daniel, o que você tá falando puxa-saquismo do dólar? O dólar não é uma moeda importante? É. Daniel, você investe em dólar? Eu invisto. Eu, Daniel, tenho investimentos no SP500, por exemplo, que é em dólar, que é o índice da Bolsa Americana. Eu não tenho nenhum problema com isso, tá? Inclusive, a gente vai já falar de investimentos. Mas o que eu estou falando do puxa-saquismo do dólar? Até pra você que é liberal, ó, tu que é liberal e caiu aqui no canal, me explica uma coisa. Qual o sentido de uma terceira moeda envolvida numa negociação direta entre duas moedas ou dois países? Não entendeu essa pergunta? Vou desenhar pra você. Então, eu tenho um país aqui, ó, o nosso querido Brasil, beleza? E nós temos reais emitidos pelo nosso Banco Central. E a gente quer negociar produtos com outro país aqui, talvez a China, por exemplo, que eles vão ter lá os yuans. Então, nós vamos negociar diretamente. Primeiro, qual o problema se essa negociação é constante? Se já sabemos mais ou menos quanto vai ser negociado? Qual o problema de eu negociar esse produto na moeda chinesa e eles negociarem o nosso produto na moeda brasileira? Não deveria haver problema nenhum, verdade? Verdade. Ninguém está falando de criar uma moeda única, tá? Está falando cada um negociar na sua própria moeda. Então até você que é um liberal vai falar, meu irmão, isso aí ninguém tem que se meter, tem que ser uma negociação direta. Verdade? Verdade. Sou a favor também. Então qual o sentido ter um outro país bem aqui, ó, chamado Estados Unidos da América? Para eu negociar com a China, eu tenho que pegar a moeda desse cara para depois mandar para a China, e esse cara que quer negociar comigo, ele tem que pegar essa terceira moeda, que é o terceiro país, para depois vir para cá. Isso aqui tem sentido? Isso aqui não tem sentido, e o mundo e o BRICS já estão acordando para isso. Claro que o Lula também tem que ficar falando disso toda hora. Não, senão o Trump pode vir taxar o Brasil. Ele tem que brigar a favor disso, mas ficar fazendo marketagem também é pesado, né? Porque pode vir pro nosso lado. Então, isso aqui é uma ciência boa, uma negociação direta. No futuro, sabe o que vai acontecer? Vai ser assim, ó. É tipo hoje a gente olha pro passado. Por exemplo, nossos pais chegam
com a gente, falou assim, meu filho, antes, sei lá, 100 anos atrás ou centenas de anos atrás, poxa, as pessoas pegavam uma bactéria na garganta e elas morriam. Você fala assim, pai, como assim? Poxa, pegava bactéria e morria. Por que ela não toma antibiótico? Fala, não, meu filho, não existia. Você fala, não existia antibiótico? Meu Deus, como é que pode? Você fala, No futuro vai ser algo mais ou menos assim. Hoje as pessoas morrem com câncer, por exemplo. E no futuro, se Deus quiser, vai ser assim. Eu vou estar lá falando pra minha filha, no passado lá as pessoas pegavam câncer, às vezes com 30 anos de idade e morriam. Aí ela vai falar, papai, como que alguém com 30 anos de idade morria de câncer? Por que ele não faz lá o tratamento lá, o Carticel, sei lá o que vai ter na época? Eu vou falar, minha filha, isso aí não tinha na época. E ela vai falar, meu Deus, como que a sociedade vivia assim? Exato. Hoje muitas das coisas que existem são maravilhosas. E se a gente pensar como era o passado, vai falar, meu Deus, como que a galera vivia? E em termos de moeda vai ser exatamente assim. No futuro eu vou falar para minhas filhas ou para minhas netas, eu vou falar o seguinte, vou falar, filha, antes o Brasil queria negociar com a China e ele tinha que comprar dólar, aí de dólar ele transformava para yuan, e aí para voltar o yuan tinha que fazer dólar e o dólar tinha que virar real. Aí elas vão dizer assim, mas papai, como assim? Isso não faz sentido, uma terceira moeda? Que burrice. Aí eu vou falar, minha filha, mas na época o pessoal queria ser assim, é mole. E tinha uns caras metidos a patriota, economista, liberal ainda, dizendo que isso era bom. Não podemos combater o dólar. Mas papai, por que eles não queriam combater o dólar? Aí eu tenho que explicar o que para ela. Eu falo, é fundamento econômico, filha? Ela vai falar, não faz sentido fundamento econômico. Qual é o único fundamento, então, de alguém querer proteger o dólar? Fala pra mim. Não é um certo vassalismo ou puxa-saquismo? Porque se você me der uma resposta econômica, tudo bem, tu pode arranjar. Não, mas tem as reservas em dólares, o Banco Central tem, porque não sei o que, o dólar, os outros países usam dólar. Mas no macro, não seria melhor uma negociação direta entre países? Sim, esse argumento é melhor. E lá no futuro, o dólar não vai ser usado. E vai ser uma realidade. Então, tu hoje, que é o conservadorzão, que não quer que mexa na moeda dos americanos, né? Tu só é atrasado mesmo, porque no futuro vai ser assim, negociação direta. Aí tu vai falar, mano, como é que eu pensava isso, né? Uma terceira moeda, pô, nada a ver. Então, obrigado aos senhores aí conservadores nesse sentido, que estão só atrasando o desenvolvimento dos países. E o segundo ponto de vista é o ponto de vista dos investimentos, tá? Que nem eu te falei, é uma boa parte da galera do meu nicho aí, né? Muita gente fala assim, ó, gente, fuja do Brasil, compre dólar, compre ouro, compre Bitcoin. Por quê? Porque o famoso Bostil não vale nada. E alguns econocoaches aterrorizam os brasileiros com isso. E na eleição, alguns deles ainda pagam de patriota. E aí, imagina se isso acontece. Se todo mundo começa a comprar dólar mesmo, o que acontece com o dólar aqui? Vai explodir. O que acontece com a inflação? A inflação vai explodir. Se todo mundo converte para Bitcoin, vai explodir a inflação, o dólar, e tudo vai piorar no país. E aí eles vão falar, viu? Eu avisei. Mas claro, é uma autoprofecia. Tu tá falando para o cara jogar contra o país. E, de novo, não são todos os investidores que são assim, tá? Por exemplo, o Luiz Bassi, maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores, tem mais de 4 bilhões de reais investidos. Ele tem todo o investimento dele no Brasil. E apesar dele ser um cara mais liberal aí na economia, mas, cara, ele investe no Brasil, não investe nada nos Estados Unidos, acredita no potencial do Brasil e deixou o dinheiro dele aqui. Não é à toa que ele não é um Faria Limer. Ele é muito diferente do Faria Limer. É um velhinho lá, que tem um carrinho dele tranquilo, às vezes anda de metrô, né? Bassi é uma figuraça. Mas alguns econocoaches fazem isso, e olha só. E eu quero provar pra vocês que essa história é mentira. Que quem investiu no Brasil não se lascou. O Luiz Bassi é prova disso. Ah, mas o Bassi tá errado e tu tá certo, né? Tu comprou 300 reais em Bitcoin e acha que o Bassi que tá errado, né? Calma, não falei que é proibido comprar Bitcoin, é proibido comprar dólar. Não leve ao extremo. Eu estou só questionando o seu extremo ou o extremo que os econocoaches falam, tá? Então, por exemplo, eu já tinha trazido pra você a inflação, né? Que foi 7 vezes aí a valorização da inflação no período. O dólar em 95, ele era R$1, tá? E hoje o dólar ele tá cerca de 5,45. Então o dólar, ele deu um pulo aí de 5,5 vezes no período, tá? Isso é uma média de 5,8% de valorização ao ano. Só um detalhe, senhoras e senhores, por que tem um asterisco aqui? Porque R$1 na época, que era igual a $1, o câmbio não era flutuante. E os econocoaches não falam isso, velho. Pelo amor de Deus, pô, quanta desonestidade. O câmbio antes, senhoras e senhores, era definido pela livre mão invisível do mercado no Brasil? Não era. Todo mundo sabe que no plano real, eles basicamente indexaram a moeda a 1 para 1, tacaram a taxa de juros lá em cima para segurar o dólar e o fluxo de capitais. E esse valor era basicamente uma invenção nossa aqui, tá? Mas a pergunta que você tem que fazer é, qual era o valor do dólar se o câmbio fosse flutuante? Ou seja, se o real fosse criado lá e tal, e ele não fosse fixado pelo Banco Central, qual seria o valor real do dólar? A maioria dos economistas chega a uma previsão de que seria mais ou menos R$1,80 ou R$2, tá? Então, seria melhor ainda essa conta do que eu tô fazendo, né? Porque se ele fosse aqui R$2 e valorizou, sei lá, para R$6, então foi somente 3 vezes a valorização no período, tá? E Daniel, mas vamos ver o poder de compra do brasileiro. Isso aqui é poder de compra. O salário mínimo foi 15 vezes no período, 9,5% ao ano. Então, ganhou do dólar e ganhou da inflação. Poupança, Daniel, que muita gente colocou o dinheiro na poupança. Tem essa tradição antiga, né? A poupança valorizou 15 vezes no período. A poupança. Que tem econocoach que fala que quem investe na poupança é burro. Gente, guardar dinheiro no Brasil é quase um milagre. Então tu tá chamando um cara que guarda dinheiro,
que investe, que ganha acima da inflação de burro, ele não é burro. Ah, Daniel, mas o Tesouro Selic é melhor, as ações é melhor, fundo imobiliário é melhor. Jura? Pô, só tu que sabe. Aqui é o canal Investlândia, porque esse investe é do quê? A gente fala de futebol, é? Óbvio que tem investimento muito melhores que a poupança. Mas não quer dizer que o cara que botou o dinheiro lá é burro. Mesmo uma vez o cara tá trabalhando, tá? Tem gente na escala 6x1 aí, tem gente que tá correndo pra pagar a escola de filho. Tu acha que o cara tem tempo pra parar, pra ouvir um econocoach, pra investir no Tesouro Selic, que é o mesmo cara que faz umas contas meio bizarras, assim, que não conhece a realidade do pobre. E aí ele tem que primeiro acreditar que aquilo lá é verdade, ele tem que tomar a segurança pra tirar o dinheiro dele da poupança e botar lá. Gente, não é um passo tão fácil assim, tá? Então eu critico muito essa galera que chama quem tá começando a investir agora, né, de burro, tá? Todo mundo tem um começo. Então, a poupança valorizou 15 vezes. O Tesouro Selic, sabe quantas vezes valorizou? 70 vezes. Meu irmão, o dólar foi 5, a gente 70 vezes. Então, cara, foi ruim investir no Brasil? Fala pro Barsi que foi ruim investir no Brasil nesses 30 anos no real. Fala pra ele, foi ruim pra caramba, Barsi. Tu foi burro. Ó, Daniel, mas você podia ter investido nos Estados Unidos. Todo mundo tinha essa consciência, tinha corretora, era fácil investir nos Estados Unidos antes, né? Não era fácil. E segundo, eu não sou contra investir nos Estados Unidos. Eu falei pra vocês que eu tenho algumas ações americanas, eu tenho um ETF que se espelha no SP500. Então calma, lembra que o extremista aqui não sou eu, tá? Eu viajo pros Estados Unidos, eu invisto na Índia, eu invisto na China, viajo pra um lugar, viajo pro outro. Não tem problema ideológico nenhum. O problema é que tem são os senhores com o próprio país de falar que o seu país não presta. Então compensa sim investir no Brasil, quer investir fora também, beleza. Mas boa parte do patrimônio ficando aqui é justo, tá? Quem investiu no Brasil nos últimos 10 anos, o período mais recente, a inflação foi de 100 para 179, 1,8 vezes. O dólar subiu 1,4 vezes, média de 3% ao ano. Salário mínimo cresceu 6,8% ao ano, acima da inflação, acima do dólar. Cresceu 1,9 vezes. A poupança, 6,3 vezes, acima da inflação e do dólar. O Tesouro Selic, 9,8%. Aqui eu falei vezes, mas é por cento, tá? 9,8%. Banco do Brasil, peguei só empresa estatal, né? Por quê? Porque tem o risco do Estado. O cara vai lá no podcast, eu sou um fiscalista, um liberal, tem as estatais, né? Mas tem o risco estatal do governo intervir e tal. É, porque a Petrobras deu prejuízo. Mas o cara não fala que naquela época o preço do barril do petróleo, vai ver quanto foi lá, foi pra 30, 40 dólares. Ninguém fala isso aí da Petrobras, né? E ninguém fala também que ela não tinha tecnologia pra explorar o barril tão barato quanto explora hoje, né? Isso aí ninguém fala, né? E também ninguém fala que a Lava Jato deu uma prejudicada pesada na Petrobras, tá? E umas outras empresas aí. Mas mesmo assim, mesmo com tudo isso, vamos aos números. Vocês não gostam de números? Vamos aos números. Quem investiu nas estatais perigosíssimas, tá aqui, ó. Banco do Brasil, 15% ao ano de retorno. Petrobras, 28%. Eu, inclusive, sou um acionista da Petrobras. Eu sempre falo que eu acho que os setores estratégicos deveriam ou ser 100% estatais ou mistos, porque eles são parte importante para o Brasil se desenvolver. Já que é uma empresa de economia mista, então eu prefiro investir na Petrobras do que em algumas outras empresas aí, que eu acho que não agregam valor ao Brasil. Ah, Daniel, mas tu investe em banco? Banco é questionável. Banco ganha dinheiro no governo de direita, de esquerda, mas, cara, eu tenho que ser pragmático também, né? Eu tô investindo meu dinheiro, etc. Então, poxa, eu não quero pagar também aqui no canal de o purista do não sei o quê. Então, eu invisto em bancos, invisto em boas empresas. Algumas eu veto, obviamente, mas eu acho que você entendeu. E o terceiro ponto de vista é a visão de futuro. Daniel, como assim a visão de futuro? O que esses caras pensam de futuro pro Brasil? Por exemplo, o que os supostos patriotas pensam? Eles só querem depender do agro. E calma, você que tem um problema de interpretativo e de lógica e de cognição. Se eu critico alguém que eu falo, mano, tu quer botar o futuro do Brasil tudo nas costas do agro, isso não é prudente. Aí o cara já fala assim, ó, então tu quer dizer que tem que tirar o agro, é? Cara, sério que tu raciocinou isso? Toda a tua capacidade mental da tua vida inteira, olha pra um cara, que no caso foi eu, no vídeo do agro eu falei, cara, então o agro é importante, tem que manter, o agro é o goleiro, etc e tal, mas ele não vai deixar rico. E aí toda a tua capacidade de inteligência da tua vida inteira faz tu concluir que, então ele tá falando pra tirar o agro. Pô, se tirar o agro, a gente não tem o que comer. Aí eu falo, mano, é esse o nível intelectual do teu argumento, é isso? Fora que tem os outros caras, né? Quando eu falei, cara, no vídeo do agro, eu falei, cara, a gente tem que industrializar o país. Aí eu dou um exemplo extremo de desmatar a Amazônia com agro e outro exemplo extremo da TSMC, que é uma das maiores produtividades do mundo aí. Aí os caras falam, olha o exemplo dele, irreal, né? Da TSMC. Jura que é real? Desmatar a Amazônia é bem real agora, né? Plantar soja, 4 horas viajando de avião, só ver soja, é bem real isso aí, né? Então eu joguei os dois argumentos ao extremo. Se bem que o argumento da TSMC, o teu espírito de vira-lata, não deixa, né, tu acreditar que a gente pode chegar naquela produtividade, né? E lembra que é uma empresa. Tem várias outras empresas que produzem também. A gente não precisa só fazer microchip e semicondutor. Agora, vamos fazer outra conta? Considera metade, então, da TSMC. Tua cabecinha do vira-latinha cabe na metade? Não, 10% da TSMC só, da produtividade. Cabe? Eu acho que 10% cabe, né? Da produtividade dela. A gente tem várias empresas de vários nichos que produzam 10%. Então, é só você reajustar a área que eu falei. Porque a área que eu falei, lá da indústria, no meu vídeo do agro, se você não viu, veja meu vídeo do agro, tá?
do porquê o agro não vai fazer o Brasil ficar rico. Então a área que eu falei lá, que era 40 vezes menor que o estado de Sergipe, a gente já seria rico. Se a produtividade for 10% da TSMC, a gente aumenta essa área só, em 10 vezes. Ainda assim, a gente vai ter uma área muito, muito, muito menor do que o estado de Sergipe. E lembra que eu podia fazer essa conta desmatando o estado de Sergipe inteiro. Daniel, o que tem contra Sergipe? Não, é porque é o menor estado do país, tá? Então, por isso que eu tô falando de áreas pequenas. E aí eu ainda podia fazer o exemplo também da produtividade de 1% da TSMC só. 5%, 10%, mas desmatando a Amazônia inteira. Eu podia ter feito isso. Não podia? Não fiz. Então você que não sabe criticar, ele fez a produtividade alta. Mas a área que eu coloquei foi minúscula também. Faz a conta que você quiser, ajusta. Normalmente eu não perco o controle aqui, mas eu tenho problema quando o comentário ele é burro, assim, ele não é lógico e a pessoa não tem honestidade matemática. Mas tá bom, voltando. E aí, muitos desses patriotas só querem depender do agro. Agro é importante, tem que continuar, eu friso. Mas só ele não vai enriquecer a gente. Muitos deles falam que a gente não pode ter déficit. Você fala, Daniel, olha aí, tu é irresponsável fiscal, tá falando que o Brasil tem que ter déficit. Gente, presta atenção. Há déficits e déficits. Se você vê um cara esquerdista que não, tem que ter déficit, qualquer déficit, não importa e tal. Eu não sou esse cara aí não, tá? Pra mim, um déficit, se ele for pra investimento e ele for estratégico, ele é bom e é até bem-vindo, se ele for comprovado que vai trazer produtividade. Como assim? Gente, a gente vê isso no setor privado. Startup é o quê? Fala pra mim, startup. Startup opera lucrando desde o primeiro dia. Se tu acha que sim, tu não conhece nada do mundo do empreendedor, né? E fala pra mim um negócio, quando a gente analisa ações lá, que eu ensino vocês a analisar ações, tem até vídeos aqui no canal. O que é aquela história de dívida líquida sobre EBITDA? Fala pra mim. EBITDA não é a geração de fluxo de caixa, não é o quanto que a empresa gera na produção dela ali, tirando ali os impostos do final e tal, depreciação, beleza, mas assim, o grosso, né? Não é o EBITDA da produção da empresa, o lucro operacional, não é isso? Então esse lucro da empresa, a gente tem uma métrica que é o dívida líquida sobre EBITDA, ou seja, as empresas elas têm dívida e a gente compara o tamanho da dívida que essas empresas com a capacidade dela de gerar caixa, de gerar esse lucro operacional. Se ficar muito técnico, tu vê lá o vídeo meu das ações que vai ficar bem facinho lá, tá? Aqui eu tô só resumindo. Então, nós do mercado sabemos que se uma empresa se alavanca, o que é alavancar? É se endividar, mas no futuro isso vai ter uma produtividade, isso é uma dívida boa, porque vai aumentar a produtividade da empresa. E no futuro todo mundo vai lucrar mais. Então, eu, Daniel, sou contra déficit, sei lá, para pagar custo, água, luz, telefone, cartão de político, auxílio paletó, judiciário, essas coisas. Eu fiz um estado aqui brasileiro, beleza. Só o custo corrente dele tá gerando déficit? Eu sou contra isso, tá? Eu não sou tão amante de déficit como algumas pessoas aí são, tá? Mas assim, então se o Estado, beleza, ele consegue ali pagar teoricamente as próprias contas básicas. Mas eu olhar e falar, cara, eu tenho um projeto de 5 anos aqui. E esses 5 anos eu vou operar em déficit em 4% do PIB. E esses 4% do PIB eu vou estar investindo em ciência, tecnologia, inteligência artificial, vacina, sei lá o quê. Eu, Daniel, seria a favor de déficit. Mas isso vai contra o tripé macroeconômico. Meu irmão, caramba, que maluquice. Cara, os Estados Unidos e a China operam em déficit há 40 anos. Sabe o que os concorrentes da China queriam? Que ela tivesse um teto de gasto. Um tripé macroeconômico, um arcabouço fiscal. Eles queriam isso, a China fez isso. Não, ela opera em déficit há 40 anos. Mas qual é o déficit dela? Não é esses déficit maluco pra político, não, ou pra alguns custos burros que o Estado realmente tem. E que nesse ponto eu sou um fiscalista, tá? Dinheiro do povo é sagrado, tá? Então o Estado deveria gastar melhor. Mas a China, todo mundo sabe que investiu. E nesse ponto, sim, a gente poderia operar anos em déficit, porque no futuro vai trazer produtividade. Trazendo produtividade, a gente enriquece, enriquecendo melhor a qualidade de vida do brasileiro e melhora até o perfil da dívida a longo prazo, se isso dá certo. No futuro, olha só o que eu tô falando, no futuro, bem no futuro mesmo, tá? Não agora, não me ouve não, tá, Haddad? A gente poderia até subir impostos para ficar igual às sociais-democracia, que cobra 40, 45, 50% sobre o PIB e ninguém reclama, todo mundo vive maravilhosamente bem. Por quê? Porque a produtividade é alta. Se tu cobrar 40, 50% de imposto no Brasil agora, tu tá lascado, né? Então, não fale que eu defendi isso, tá? Pelo amor de Deus. Então, tem que parar com essa intoxicação. Meu irmão, é para investir para crescer? Vamos testar essa parada também que no futuro vai trazer produtividade. A China fez altas contabilidade criativa aqui, tá? Até impressão monetária. Se a impressão monetária gerar produtividade, não gera essa inflação que o teu influenciador te falou não, tá? E terceiro, enriqueça e fuja do bostil. Muita gente, o sonho dele é esse mesmo, assim. Ele fala, cara, nossa cultura é ruim, os caras roubam, não sei o que e tal, são podres. Aí tu vai falar internamente com o cara. Aí ele vai falar, não imposto tem que sonegar mesmo, né? Tô me defendendo do Estado. Aí tu fala, mano, como assim? Então quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, será? Será que o Estado é ruim porque ele nasceu ruim ou porque essas pessoas que pensam assim entraram no Estado só pra ter o benefício próprio? Aí tu vê o cara, vai lançar o Drex. Aí o cara fala, né? Mas o Drex é ruim porque vai ver a nossa privacidade e etc, né? Tu, mas vai combater a lavagem de dinheiro, etc e tal, essas coisas. Aí tu vê um negócio meio estranho assim. Que é a nova paranoia dos Econocoach, o Drex, né? Inclusive, daqui 5 anos, todo mundo vai vender os cursos, vai direto ou indiretamente passar pelo Drex, e eles nunca mais vão falar de Drex na vida deles, tu vai ver. Então, isso acontece, cara, essa visão de país, de futuro dessa galera que detém o capital, né? Que são, como os camaradas aí do YouTube gostam de falar, os burgueses brasileiros, a burguesia brasileira, é uma visão meio triste da maioria delas, né? E
principalmente de alguma galera que eu tô no meio. Não são todos que têm essa visão ruim, alguns ainda se salvam, mas a gente deveria ter algo melhor, tá? Ah, Daniel, a gente não deveria ter burguesia e nem ricos. Eu não sou desse time não, tá? De que rico é ruim, rico é malvado. No Brasil, estatisticamente, se tu for fazer uma estatística, beleza. Mas assim, eu não sou contra existir ricos, eu não sou contra existir bilionário, enfim, nem nada disso. Por quê? Porque em outros países existe essa galera, mas que são realmente patriotas e amam o próprio país. Tem bilionários em outros lugares, como Warren Buffett, que falam, cara, a gente é pouco taxado, tem que taxar mais os bilionários. Tem ricos que não se importam em pagar mais imposto de renda na Europa, nos países nórdicos. Por quê? Porque eles falam, cara, toda a minha riqueza veio da sociedade, então eu estou apenas devolvendo. A galera tem qualidade de vida. Eles são realmente patriotas. Eles são ricos que realmente não têm uma pedra no lugar do coração, tá? Então, eu acho isso. Esse vídeo é um desabafo, tá? Vocês sabem, né? Eu faço parte aí dessa classe mais rica, mas eu me sinto muito mal quando eu vejo esse tipo de atitude antipatriota do meu lado. Principalmente para pessoas que se dizem patriotas. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Te espero no próximo vídeo de Investland.